Fala, rapaziada, olha só quem voltou, o podcast do Brownie. Seja bem-vindo ao podcast do Brownie número 7, né? Estamos chegando aqui depois de mais de um mês, mais de 40 dias ausente aqui da plataforma do podcast. Eu estou de volta, meu nome é Daniel Brownie, seja muito bem-vindo. Você que me conhece, já me conhece, né? Então dane-se. Mas você que não me conhece, passou a conhecer, cara, seja no YouTube, seja no Spotify, no SoundCloud, em diversas plataformas você acompanha aqui tudo sobre futebol, toda a minha opinião, todas as análises, as discussões aí que estão aflorando no mundo do futebol nacional, internacional, enfim. Já estava devendo aí o podcast, o último foi no dia 11 de setembro, já tem muito, mas muito tempo, e com temas, né, que remetem bastante aos antigos episódios. A gente sempre tenta fazer um elo entre os episódios para que não fique uma coisa muito desconexa, né, falei bonito. Mas agora a gente vai mais uma vez falar sobre treinadores, mais uma vez falar sobre ciclos, mais uma vez falar sobre futebol brasileiro, né, em que nos últimos podcasts a gente havia exaltado aí o trabalho do Jorge Jesus com um mínimo de estrutura e metodologia tática moderna, e eu acho que o acontecimento que acabamos de ver na semifinal da Libertadores entre Flamengo e Grêmio foi a cereja de todo esse bolo que realmente aconteceu, um 5-0, talvez o maior feito da história do Flamengo desde, é claro, internacional, né? Desde 1981, retornando após todo esse tempo a final, a decisão da Libertadores, e do lado do Grêmio, uma equipe que é muito competente, mas que pegou um Flamengo fora da curva, um Flamengo muito fora da curva, que fez com que o Grêmio passasse, sem sombra de dúvida, seu maior vexame, o copeiro Grêmio, o tricampeão da América, o maior campeão da Taça Libertadores dentre os brasileiros, ao lado de Santos e São Paulo, sofresse aí o maior vexame, sem dúvidas, da história do Grêmio em Libertadores, em competições internacionais. Portanto, a gente vai tentar debater um pouco sobre por que esse Flamengo ele vem tão fora da curva, né? Claro, na minha opinião, é claro que a gente vem aqui com comentários, com todos os tipos de análises diferentes. Se você quer comentar algum tipo de coisa, cara, se você estiver no YouTube é só comentar aqui obviamente nos comentários, né? Ficou um pouco redundante, mas se você estiver no Spotify, cara, pode me seguir em todas as redes sociais e trocar uma ideia comigo, que eu vou estar sempre respondendo. Seja no Twitter Brownie Oficial, e no Instagram você vai me achar aí, Brownie Fogo, que é o Instagram onde eu falo só sobre Botafogo, a cobertura do Botafogo, e o Brownie Oficial. Mas vamos lá, vamos começar. Ao invés de seguir a linha, né, do que está acontecendo nos debates esportivos, eu acho que a gente está num... eu diria que a gente, com todo respeito ao programa, mas a gente está num Fox Sports rádio ambulante, né? 24 horas ininterrupto. Parece que a gente caiu num mundo em que tudo é igual ao Fox Sports rádio, né? Todo mundo festejando essa questão da vitória do Flamengo, né, e tratando isso de uma maneira astronômica, como tem que ser tratada, mas às vezes eu acho que as análises ficam muito cruas, né, e com perguntas um pouco sensacionalistas, né? Esse time ganharia do Liverpool? Esse time, como que esse time se comportaria na Champions, né? O melhor time do futebol brasileiro no século, enfim. Isso pouco importa, o que importa é a gente realmente analisar, né, o que a gente pode tirar de lição desse time, desse trabalho, dessa administração do Flamengo, e principalmente do trabalho de Jorge Jesus, o precoce trabalho de Jorge Jesus, que já está alcançando muito, mas muito, assim, um patamar enorme em relação a todos os outros técnicos que passaram pelo Flamengo, pelo menos por esse Flamengo bem estruturado. O que a gente pode tirar de lição disso para que o futebol brasileiro realmente evolua e para que a imprensa realmente bata na tecla que tem que ser reiterada? Primeiro de tudo eu destaco aqui, e aí eu vou falar uma coisa que eu já falei, tanto no Instagram, eu coloquei lá no Instagram, nos stories do Brownie Oficial, quanto o Brownie Oficial, que é o meu perfil pessoal, onde eu falo sobre tudo, né, enfim, quanto no meu vídeo no YouTube, né, eu falei no vídeo, isso nos dois últimos vídeos que eu coloquei no YouTube, coloquei no Brownie Fogo também, enfim. É claro que é completamente importante você ter um timaço como tem o Flamengo, você ter o dinheiro para contratar e ter as peças que possui o Flamengo, né? Quem não queria ter um time com Rafinha, com Felipe Luiz, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, isso daí é completamente indiscutível. Mas a gente olha todo um departamento e toda uma gestão por trás disso. E não falo apenas na gestão de contratar jogadores, finanças, eu estou falando de estrutura.
Na partida pegada da do primeiro confronto aí entre Flamengo e Grêmio na Copa Libertadores, né, o jogo de ida que aconteceu na Arena do Grêmio, que terminou em 1-1, foram 3 jogadores do Flamengo lesionados naquele jogo que tiveram que deixar o gramado por conta de lesão. Um deles, Arrascaeta, os outros 2, Felipe Luiz e Gerson. Gerson sentiu um desconforto na coxa, questão muscular, e os outros 2 jogadores aí foi um problema, vamos dizer, respectivamente mais grave. O Felipe Luiz teve um problema no joelho e o mais grave de todos, o Arrascaeta, que teve um problema no ligamento e teve que passar por uma artroscopia, que é um procedimento cirúrgico, né, não é necessária anestesia e tudo mais, não sei se estou falando besteira aqui, se tiver algum médico ouvindo que coloque aí nos comentários, né, mas a artroscopia é mais ou menos um procedimento cirúrgico onde um tubo, né, vai entrando no joelho, né, e vai resolvendo ali as coisas, né, vamos falar no tom da resenha, né. E onde eu quero chegar com essa história toda, rapaziada? E além disso, né, no fim de semana, é uma partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo venceu a partida e disparou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. O Rafinha, né, teve uma lesão seríssima na cabeça e teve que operar o crânio. Sim, ele teve que fazer um procedimento cirúrgico no crânio há menos de 2 semanas. Há 10 dias o Rafinha estava saindo de uma cirurgia na cabeça. E o que aconteceu? Esses jogadores ficaram de fora, foram desfalques, fatalidades elas acontecem, né? Mas o que o Flamengo fez e o que aconteceu logo depois da lesão desses jogadores? O Arrascaeta, a gente sabe que a artroscopia, né, é um procedimento que, para você melhorar, né, em relação ao joelho, né, joelho que é uma parte muito delicada em relação à lesão de jogadores de futebol, né, não só de jogadores de futebol, mas atletas em geral, os jogadores eles acabam ficando mais ou menos 2 meses fora até se recuperarem adequadamente para estarem 100% aptos a jogar de novo. O Arrascaeta se recuperou em menos de 1 mês para uma semifinal de Libertadores, um jogo pegado, né? Possivelmente o jogo tratado como o mais importante da história do Flamengo, pelo menos nos últimos, 40 anos, né? Vamos dizer, 35 anos. Então o Arrascaeta conseguiu ficar à disposição. Felipe Luiz, né, que também era uma grande dúvida para a partida, também conseguiu chegar e ficar à disposição até antes do jogo contra o Grêmio, contra o Fla-Flu, contra o Fluminense no Fla-Flu, ele já estava pronto para jogar e foi titular, né, atuou tranquilamente. Rafinha, em, 12 dias de pós-procedimento cirúrgico no crânio, o cara estava apto a jogar 100% de uma partida de uma semifinal de Libertadores. A contratura do Gerson, né, foi, assim, cosquinha pro departamento médico do Flamengo. Onde eu tô querendo chegar com isso, rapaziada? Além de um grande time, além de um grande treinador, além das peças, né, badaladas, você tem o artilheiro do ano, você tem os melhores pontas do país, você tem o Coringa, que é chamado Gerson, laterais de nível europeu, os zagueiros, então, nesse falha é um timaço, o time do Flamengo não se discute, mas o quanto é importante, né, o quão importante é a estrutura para um time de futebol que vai muito além apenas do dinheiro e das contratações badaladas. E nesse ponto a gente tem que tirar o chapéu para a diretoria do Flamengo. Eu não sei especificamente quem cuida dessa parte, dessa questão administrativa de tecnologia de estrutura, departamento de fisiologia, fisioterapia, os médicos do clube, o departamento médico que realiza os procedimentos, a maioria dos procedimentos cirúrgicos dos jogadores, a restauração, todas as instalações do centro de treinamento do Flamengo para a equipe profissional, tudo isso influencia para que um Flamengo... Eu também não sei qual é a situação do Grêmio em relação a isso, né, e também não quero comparar o nível das lesões, né, mas um Grêmio que na partida de ida teve desfalques como ninguém mais, ninguém menos que o Pedro Jeromel, né, que foi muito... a ausência dele talvez tenha sido muito preponderante para o bom resultado que o Flamengo conseguiu na partida de ida. No jogo da volta, onde todo mundo imaginava um Flamengo muito desfalcado, o time foi inteiro titular. Ainda com o adendo da chegada do Diego, que depois de uma fratura absurda sofrida na partida de ida das oitavas contra o Emelec, que foi um dos primeiros jogos, aí, se eu não me engano foi o quarto ou quinto jogo do Jorge Jesus comandando a equipe do Flamengo, o Diego conseguiu retornar ainda esse ano, né, tá apto a jogar. Aí eu olho, por exemplo, para um Botafogo, que é o clube que eu acompanho, que eu torço, que eu cubro aqui nas redes sociais, nas plataformas, e vejo um Alex Santana,
né? O Alex Santana, que é o artilheiro do Botafogo na temporada, o Alex Santana, que é o líder em participações a gols na temporada, um Alex Santana, que é o jogador que, sem ele, o Botafogo tem uma queda de rendimento de 50%, de mais da metade, assim, em torno da metade, em relação a quando ele está em campo. E o jogador, ele tem uma torção de tornozelo contra o Ceará, e ele vai para o seu 8º jogo, ele vai para o seu 9º jogo, se não atuar contra o Grêmio no fim de semana, o Alex Santana vai para o seu 9º jogo sem atuar, com o departamento médico do Botafogo, sem saber, né, sem informar direito o que está acontecendo com o jogador, né? Foi informado assim que ele se lesionou contra o Ceará, que não foi nenhuma lesão ligamentar, que havia sido uma entorse comum, mas com muitas dores, e aí depois o jogador apareceu de muletas, e aí houve uma preocupação, foi chamado uma pessoa de fora do clube para atender o jogador, e aí vai passando o tempo e nada do Alex Santana. Sem o principal jogador, o Botafogo vai perdendo pontos. Eu vou lembrar do episódio do ano passado, o Gatito Fernandes. Gatito Fernandes, ele teve uma lesão contra o Sport, se eu não me engano foi na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, e aí o departamento médico constatou que a lesão no punho ia durar 1 mês para ser sanada e o Gatito Fernandes voltar aos gramados. Acontece que a lesão ela não durou 1 mês para ser sanada, ela durou 6 meses. Né? Foi alongando 2, 4, 6. Daqui a pouco passou o campeonato inteiro. O Botafogo estava eliminado da Copa Sul-Americana muito por conta de falhas de goleiros. O Botafogo também teve o Jefferson lesionado e teve o 3º goleiro durante praticamente todo o campeonato, com risco de queda iminente, e só conseguiu se salvar do rebaixamento no fim do campeonato muito por conta do Gatito Fernandes ter se recuperado. Aí eu falo, como essa questão estrutural, como essa questão médica, a questão da tecnologia, e tudo isso que cerca o futebol e que tem poucos olhos voltados para isso, influencia realmente nos resultados, nos rumos, e é aquilo, realmente a bola não entra por acaso, né? Não fosse um departamento médico com uma estrutura absurda que hoje tem o Flamengo, não tivesse essa atenção o Flamengo em relação a isso, muito possivelmente a vaga disputada com o Grêmio não teria sido tão fácil, né? E não teria sido um atropelamento enorme como a gente viu. E o que causou esse atropelamento agora falando dentro do campo? Vamos parar para analisar agora o trabalho do Jorge Jesus? O que a gente pode tirar de lição em relação a isso? Além de toda essa discussão boba de o Flamengo jogaria na Europa, o Flamengo jogaria em tal lugar, o que a gente pode tirar de lição realmente para que o futebol brasileiro se desenvolva de uma vez por todas? Eu começo me revoltando um pouco com as pessoas que falam que é muito simples treinar o Flamengo e que com esse time é muito fácil porque é uma seleção em mãos. Olha, é claro que o time do Flamengo, o nível da equipe do Flamengo mudou, né, e melhorou muito de um ano para o outro. Do ano passado para esse ano o nível melhorou muito. Não só do ano passado para o outro, mas do primeiro semestre para o segundo, quando chegaram aí principalmente Gerson, Pablo Mari, Rafinha e Felipe Luiz. Claro que o patamar ele muda e as coisas ficam mais fáceis, mas espera lá. O Flamengo ele já tem um time com uma folha salarial alta, já tem uma equipe renomada, já tem reforços aí de peso há muito tempo e já vem disputando títulos, né, disputando competições. Pelo menos desde 2015 o Flamengo está num patamar tentando brigar por um título brasileiro, tentando brigar por uma Copa do Brasil. Pelo menos no segundo semestre de 2015 até agora o Flamengo ele é protagonista nos campeonatos em que disputa, ganhando ou não. Mas se é tão fácil assim treinar o Flamengo, como algumas pessoas que tentam desmerecer o trabalho do Jorge Jesus dizem, por que o Flamengo ele não vem jogando esse futebol apresentado desde que começou a montar um time melhor, né? Começou a montar um time com potencial para disputar os títulos que pode disputar e que disputa há algumas temporadas? Tá fácil pro Jorge Jesus, mas pelo visto não foi fácil pro Muricy, não foi fácil pro Zé Ricardo, não foi fácil pro Reinaldo Rueda, não foi fácil pro Carpegiani, também não foi fácil pro Barbieri, e não foi fácil também pro Abel Braga esse ano. Então qual é a volta? Por que eu tô dando essa volta toda, gente? Eu acho que é momento da gente refletir o que está acontecendo no futebol brasileiro em termos táticos, né? Em termos de ciclo, principalmente no que diz respeito ao conhecimento tático em relação nos quesitos de modernidade, de métodos de treinamento atualizados do futebol brasileiro, dos técnicos brasileiros.
Jorge Jesus é um grande treinador, Jorge Jesus é um treinador capacitadíssimo, é um cara que respira trabalho, dá pra perceber isso no semblante do cara, e não precisa nem acompanhar tanto o Flamengo pra perceber isso, mas o Jorge Jesus não ele não está na primeira prateleira, nem na segunda prateleira dos técnicos do futebol europeu. O pessoal sabe disso. Ele treinou algumas equipes do futebol português, algumas equipes do mundo árabe, né? Recebeu algumas propostas para treinar, por exemplo, clubes que geralmente ficam no meio da tabela ou na parte de baixo do futebol espanhol, do futebol inglês, mas nunca chegou a treinar numa equipe de ponta como Real Madrid, como Barcelona, como Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain eu estou falando em relação a termos financeiros, tá, gente? Mas, enfim, vocês entenderam que o Jorge Jesus não é um treinador conhecido numa escala mundial, como, por exemplo, é o Guardiola, como, por exemplo, é o Klopp, como, por exemplo, é o Maurício Sarri. E esse mesmo treinador chega no Brasil e em 4 meses, pegando um time destroçado taticamente no meio da temporada, identifica os erros e faz um time que mal conseguia atacar direito, produzir ofensivamente direito, e eu não estou falando nem apenas do time do Abel, eu venho falando isso a respeito do time do Flamengo há algum tempo, né, e que o grande problema do Flamengo nos últimos anos era a organização ofensiva para tentar penetrar as linhas adversárias. Quantos jogos a gente não viu aí entre Botafogo e Flamengo, em que o Botafogo se fechou, jogou fechadinho, e o Flamengo teve uma dificuldade absurda de fazer gol no Botafogo, e o Botafogo saiu com a vitória, o Vasco também, o Fluminense também, entre outros jogos aí de Libertadores, de Copa do Brasil, a dificuldade do Flamengo de criar com a bola nos pés, com diversos treinadores diferentes. E o Jorge Jesus chega no meio da temporada, identifica esses erros rapidamente e coloca um time que não jogava nada para jogar absolutamente tudo. Não é apenas estar na final e estar liderando o Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga bonito. O Flamengo joga... O futebol apresentado pelo Flamengo hoje é uma coisa absurda. E não precisou de Renato Gaúcho, não precisou de nenhum treinador paizão como Filipão e Abelão, né? Não precisou rodar a cabeça, foi só apostar num trabalho de um técnico minimamente ok do cenário europeu, né? Mas que no Brasil é um técnico de ponta. No Brasil, técnicos que vêm lá de fora, repito, o futebol brasileiro, o Brasil é o país do futebol pela sua técnica, qualidade técnica dos seus jogadores, do drible, do chute, da inteligência técnica desses caras. Mas taticamente, muito por conta do Brasil, isso são palavras até do Jorge Jesus, do Brasil ele ser muito dependente desses craques, né? O Brasil acaba se encostando nesse modelo de jogo em que alguns jogadores resolvem as partidas e ele acaba ficando para trás taticamente. E algumas pessoas, algumas coisas fazem com que o Brasil não queira, o Brasil evite, se recuse a evoluir taticamente. E talvez, né, isso que está acontecendo em relação ao Flamengo do Jorge Jesus abra os olhos de algumas pessoas, né, de que não é por acaso que um treinador chega aqui no Brasil, identifica erros que ninguém identificou num Flamengo que já tem um bom time há muito tempo e faz da água pro vinho essa coisa mudar e o Flamengo está destoando de todo o país. Possivelmente, rapaziada, se o Abel ainda estivesse no Flamengo, né, e tentasse uma metodologia de treino um pouco mais tradicional, um pouco mais antiquada, né, de bola longa, né, do ataque rápido com ligação direta, como a gente estava vendo, né, do sistema reativo que sempre marcou a carreira do Abel, uma carreira vitoriosíssima, diga-se de passagem, a gente não pode desmerecer também um treinador, muito possivelmente, por exemplo, o Filipão poderia estar liderando o Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras. O Filipão ele foi demitido muito por conta da oscilação, entre aspas, no Campeonato Brasileiro, perdendo a liderança do campeonato para o Flamengo. E obviamente que a cereja desse bolo para a demissão do Filipão do Palmeiras foi a eliminação no Pacaembu inesperada para o time do Grêmio, que avançou às semifinais da Libertadores. Então, se o Filipão, pensem comigo, gente, se o Abel continuasse no Flamengo, muito possivelmente ia estar um páreo duro aí entre Palmeiras e Flamengo para ver quem liderava, né, quem realmente ganhava aí o Campeonato Brasileiro. O Flamengo, o Palmeiras eliminado de uma Libertadores, e aconteceu o que aconteceu no ano passado. O Filipão também foi eliminado da Libertadores e continuou porque ele liderava o Brasileiro e foi campeão. E aí rasgou-se elogios ao Filipão, claro, méritos do cara, conquistou o campeonato. Eu acho que todo mundo tem méritos a partir do momento que levanta um troféu. Mas bastou colocar um treinador minimamente ok, de um nível razoável para o futebol europeu,
né, com métodos de trabalho mais atualizados, com manejos mais modernos de se tratar o jogo em si, e todas as outras coisas que levam um treinador, obviamente por méritos próprios do Jorge Jesus, a fazer esse time jogar o que está jogando, a entender, né? O cara chegou aqui e falou, pô, pelo amor de Deus, gente, como é que esse time é organizado desse jeito? Vamos mudar isso, isso e isso. Ah, mas ele ganhou reforços que ele, Jorge Jesus, identificou. Ó, para conseguir alcançar aquilo que eu desejo, eu preciso de um lateral direito, preciso de um lateral esquerdo, preciso de um outro zagueiro para equilibrar numa linha defensiva com o Rodrigo Caio e preciso de um jogador que mova ali o meio-campo e faça essa construção de trás para frente de maneira muito, digamos que seja um motor da equipe, que foi o Gerson. Por isso que eu acho que essas coisas fora da curva, rapaziada, né? Eu não tô querendo bajular aqui Flamengo, não tô querendo bajular o que tá acontecendo, mas essas coisas fora da curva fazem com que a gente reflita. Reflita em relação à administração do Flamengo quanto a esses milagres que foram operados, que foram feitos aí pelo departamento médico de colocar todo o time titular à disposição na partida contra o Grêmio de volta, e o que fez o Jorge Jesus, né, em relação a todos os trabalhos que vêm sendo feitos no futebol brasileiro, né? Claro que você tem algumas exceções, o trabalho do Thiago Nunes é espetacular, o trabalho do Roger no Bahia também é espetacular, e só está sendo espetacular, né, diga-se de passagem, porque estão em clubes que hoje também são organizados. Vale lembrar que o Roger Machado tentou implementar uma coisa nova no Palmeiras e não houve aceitação por parte da torcida, não houve aceitação por parte dos diretores, não houve aceitação por parte dos jogadores, que abertamente diziam em entrevista que não gostavam desse jeito de jogar. Mas quando você tem um clube organizado, com jogadores aptos a fazerem aquilo que o treinador quer fazer, numa ideia fora da curva, para um técnico minimamente razoável do futebol europeu, a gente vê que as coisas destoam. E a gente vê o quanto o futebol brasileiro está atrasado em níveis táticos em relação ao futebol de primeiro mundo. A gente nota isso. Tecnicamente, jogadores qualificadíssimos aqui. Eu discordo que o problema do Brasil seja técnica, falta de técnica. O problema do Brasil é tática. E isso é muito comprovado quando a gente vê exatamente o que está acontecendo no Flamengo. Com o mínimo de organização e disciplina tática, o Flamengo está destoando absurdamente. Parece que o Flamengo é café com leite, né? Não vale, e o pessoal disputa para ver quem é o segundo colocado do brasileiro, né? E o que aconteceu nessa semifinal da Libertadores foi assustador, né, para não dizer o mínimo. Foi a cereja do bolo de tudo que está acontecendo, e deu para perceber que em 5 anos, né, o Brasil ele realmente não aprendeu com o 7-1, onde Filipão, com métodos um pouco tradicionais demais, comandou uma equipe na Copa do Mundo. Houve uma interrupção no trabalho do Mano Menezes por conta de questões políticas. O resultado foi uma equipe muito mais preparada tática e psicologicamente do que o Brasil. 7-1, embora o Brasil tivesse bons nomes tecnicamente. 5 anos depois, o futebol brasileiro permanece dessa forma, porque há um deboche com todo o discurso de que os técnicos têm que se capacitar, que há um deboche do discurso de que os treinadores, que o futebol brasileiro precisa evoluir taticamente, um deboche por parte até da imprensa, que fala que esses termos não têm que existir. Tem que existir. E eu acho que ontem foi mais uma prova disso, né, em que o seu Renato Gaúcho, que é um ótimo treinador a nível Brasil, né, tomou um banho, né, e talvez tenha que rever os conceitos de que ele não precisa estudar. Talvez num país, num futebol brasileiro, onde você não tem um técnico tão, digamos, qualificado como Jorge Jesus para destoar isso tudo, talvez ele esteja certo, né? Mas aí, dentro do nível Brasil, é dessa forma que a gente não evolui. E digo mais, para finalizar aqui, eu falo de seleção brasileira. Vou falar de seleção brasileira, em que pego esse gancho para as pessoas que pedem Renato Gaúcho como técnico da seleção, né, em que talvez o Renato Gaúcho seja um bom técnico para ganhar uma Copa América pelo Brasil, para fazer alguns jogos, né? Eu não acho que ele deva ser sacrificado, queimado. O trabalho dele pelo Grêmio foi histórico, lindo, foi exuberante o trabalho dele pelo Grêmio, mas uma seleção brasileira, para aquilo que ela pretende conquistar, né, que é a volta da conquista da Copa do Mundo, para aquilo que ela quer, para aquilo que o nível da seleção brasileira exige de um treinador, para aquilo que os jogadores brasileiros podem produzir,
porque tem time, né, tem peças, né, em todas as posições para ser taxada como o melhor time do mundo, se você parar para pensar. Está na hora da CBF repensar esse caso de apenas treinadores brasileiros treinam a seleção brasileira. Se em algum momento o ciclo do Tite for interrompido, seja antes ou depois do Mundial de 2022, eu acho que é momento do futebol brasileiro, da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, pensar em um treinador que venha de fora, e não só porque ele vem de fora, não é, ele tem que ser gringo, não, porque os treinadores de fora do país, eles estão realmente muito mais capacitados, muito mais qualificados e atualizados em relação ao que acontece no futebol e a como se treinar uma equipe e posicioná-la em termos metodológicos. E em termos de gestão, eu faço aqui o elo, né, com a ponte para falar com torcedores do Botafogo, né, que é o nosso ciclo. Realmente eu também sou um torcedor do Botafogo, falando de Botafogo todos os dias aqui no YouTube, em diversas plataformas, e também para torcedores de Vasco e Fluminense, de que isso sirva de lição, né? Vai chegar um momento, né, se não houver uma reviravolta nos termos administrativos e econômicos nesses clubes, é questão de tempo para o grau de apequenamento ser muito maior. A gente vê aí a realidade de um time que hoje é o maior rival desses 3 clubes, destoando no Campeonato Brasileiro, praticamente campeão e finalista da Libertadores, com autoridade para enfrentar o River na decisão, que vai ser um jogaço, enquanto os outros 3 rivais brigam pelo rebaixamento. O Vasco um pouquinho mais tranquilo, mas é uma oscilação natural, né? Por exemplo, no ano passado o Botafogo estava um pouco mais tranquilo e o Vasco estava lá embaixo. Enfim, né? Enquanto não houver uma mudança contundente, realmente um divisor de águas na administração e na gestão desses clubes, sem politicagem, né, sem sujeira, vai continuar desse jeito. E é por isso que eu digo, em relação ao Botafogo SA, rapaziada, que o principal reforço do Botafogo, a coisa que eu mais estou empolgado, não é com o atacante que vai vir, não é com o zagueiro que pode vir, não é com o técnico de ponta ou não, né? Não é o atacante do mercado sul-americano. O que eu mais estou empolgado é para ver qual vai ser o gerente de futebol do Botafogo, quem vai ser o vice de futebol do Botafogo, como é que vai ser estruturado, quem será o responsável por estruturar toda a parte de tecnologia, de medicina, de fisiologia, de fisioterapia, da parte física dos jogadores, da estruturação das categorias de base, tudo isso que é muito importante dentro do Botafogo, né? Eu acho que esses são os principais reforços, além de salários em dia e estabilidade financeira, coisa que hoje, além do Flamengo, você tem alguns clubes que tentam, que não cedem a algumas questões muito tradicionais e, digamos, conservadoras, como é o caso do Palmeiras, que tenta fugir dessa moda moderna de se jogar futebol. Eu acho que a saída do Roger para a chegada do Filipão, ela demonstra isso lá no meio do ano de 2018. E clubes com investimento modesto, inclusive, como Bahia, né, que com o que tem, vem fazendo bonito e brigando por G6, né, por pré-libertadores, por vaga na pré-libertadores. E um Atlético Paranaense que dispensa comentários, batendo Flamengo, o próprio Flamengo do Jesus, Inter e Grêmio para ser campeão da Copa do Brasil, e o atual campeão da Copa Sul-Americana também, diga de passagem, também aposta no novo. O futebol brasileiro, ele tem que apostar no novo. E eu não falo apenas de novo de idade, eu falo de novo em ideias. Só desse jeito para todo mundo evoluir, né? Vide o trabalho de Sampaoli no Santos com o pouco que tem, o trabalho de Roger no Bahia, o trabalho do Thiago Nunes no Atlético e, claro, o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou, cara, comenta aí o que você mais gostou do podcast. Comenta aquilo que você discorda também. Se inscreva aqui no canal Daniel Brown Oficial, né? Siga o perfil aqui no Spotify, no SoundCloud, ative as notificações e fique ligado para você não perder absolutamente nada aqui do conteúdo, tanto no Twitter, @BrownieOficial, e no Instagram, @BrownieFogo e @BrownieOficial também. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço, valeu!